Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor. Eu me chamo Mourão e hoje a gente vai conversar sobre um assunto polêmico. Quando o torcedor pensa que a gente vai ter só o futebol como preocupação, aparecem zilhões de outras matérias para atrair o nosso foco, né? E o tema de hoje é muito claro. Fim do ciclo para Marcelo Paes? Será que a gente está nesse caminho? A mídia debater um pouco sobre o assunto, a gente vai ver aqui as opiniões de quem trouxeram um pouco mais de acidez, um pouco mais de assunto mesmo, de fato, para esse tema já. O Leão pode ser considerado campeão brasileiro de 1970. O processo foi aberto junto à CBF e quem sabe pode ter aí um final feliz com um reconhecimento, né, de uma nova taça para o Fortaleza e muito mais. Então, não preciso nem te pedir, já sabe, deixa teu like, deixa teu comentário, compartilha essa live, se inscreve no Expresso Tricolor, que é muito importante, deixa o teu hype, porque tudo isso indica para o YouTube que você tá gostando do nosso conteúdo e vai fazer com que ele espalhe esse conteúdo para mais pessoas. Sem mais enrolação, como você sabe, como você já gosta, vamos pro vídeo. É isso, né? Estamos falando sobre um assunto daqueles, um assunto onde nós temos um momento de afunilamento do Campeonato Brasileiro e a gente precisa muito da presença do torcedor para, quem sabe, ainda poder ressuscitar. Teve resultados aí que podem ser positivos, como a vitória do Vitória para cima do Santos. Pode ser que o Fortaleza, no final dessa rodada, volte àquele status de 4 pontos, dependendo do resultado do Vitória contra o Corinthians e dependendo do resultado do Botafogo e Santos. Então pode ser que aí não encaixe o Fortaleza ganhando do Flamengo, e a diretoria, entendendo isso, fez promoção de ingressos para a primeira partida, para essa partida do sábado contra a equipe do Flamengo. Vou colocar aqui na tela para que vocês vejam comigo, tá? A partir de R$10. Inferior Norte 20,10, Superior Sul 20,10 com acompanhante sócio, Superior Central 30,15, Especial 40,20, Bossa Nova 120,60, Superior Sul não sócio, né, 250 e 125, que é o preço que vai ser praticado aí no setor do visitante, e no setor prêmio R$300 e 150, ingresso a partir de R$10 para chamar o torcedor para esse confronto tão importante que pode significar uma sobrevida para o Fortaleza na competição, como pode ser, de repente, até um last dance, um tchau, um até logo, né, para a Série A do campeonato, que pode ser que fique muito difícil, um cenário aí de 10 pontos para sair da zona de rebaixamento, praticamente, quase que matematicamente, já crava um rebaixamento. Então, um jogo extremamente importante, vida ou morte para o Fortaleza, literalmente. Outra coisa que nós temos que discutir também nesse período, outro tema que surgiu muito forte, essa guerra política que começou em volta do Fortaleza. E alguns comentaristas usaram a guerra política, usaram esse momento negativo para analisar o momento também do CEO do clube, do Marcelo Paes. Eu, em pessoa, eu sou contra a saída do Marcelo Paes. Eu acho que ele tem todas as ferramentas para fazer o Fortaleza sair dessa zona. Eu acho que onde o Fortaleza chegou essa situação foi muito por erros também do próprio Marcelo, como demorar tempo demais para ter um diretor de futebol, mas são erros que eu entendo que foram aprendidos no processo. O Renato Paiva foi, infelizmente, uma aposta errada, mas não foram só erros em campo que ocasionaram esse momento negativo do Fortaleza. Mas um rapaz que tem tanto trabalho prestado para o Fortaleza, acredito que ele ainda tem mais lenha para queimar. Aí a gente tem que analisar outros aspectos pessoais, desgaste de imagem, tudo isso entra na conta, e quem discutiu sobre isso foi o Afonso Ribeiro, junto lá do Graziani, lá no Esportes do Povo, onde ele taxa como incerto o futuro de Marcelo Paes no comando do Fortaleza. Vamos ver comigo. De muita pressão, né? Eu acho que a própria manifestação da esposa dele também, acho que expõe isso, né? Que realmente está um desgaste muito grande do Marcelo com a torcida, né? Eu acho que mesmo se o Fortaleza permanecesse ou caindo, eu acho que o ano, né, do Fortaleza 2025, eu acho que foi muito duro, muito pesado para o Marcelo, obviamente para a torcida também, para o clube como um todo, mas eu realmente acho que é o momento de fechar esse ciclo, né? São 10 anos quase ininterruptos do Marcelo no Fortaleza. Eu acho que chegou num ponto realmente de desgaste,
É o momento realmente de fechar essa página para o Marcelo, pela forma como foi o ano, né? É óbvio que tem críticas que passam do ponto, né? Que vão para a honra, a questão da mais pessoal, realmente. Mas, óbvio, muitos erros foram cometidos pelo Fortaleza nesse ano. Eu acho que realmente chegou um momento que é um fim de ciclo. O Fortaleza caindo ou não, eu acho que é um fim de ciclo para o Marcelo. Claro, um cenário de... Eu até penso um pouquinho diferente. Eu acredito que se o Marcelo Paes cai, ele ainda é justo. Eu acho que ainda tem aquela gana dele de fazer pelo menos o time voltar ao patamar que ele deixou numa primeira divisão. E ele teria ainda uma motivação para permanecer no Fortaleza. Eu acho que se o Fortaleza fica na Série A, eu entendo que pelos erros, a gente precisa de uma mudança de foco, a gente precisa realinhar ali os chakras, as energias. E eu acho que se o Fortaleza permanecer, no meu ponto de vista, é até mais fácil a gente ter uma mudança dessa mesa diretiva, porque já fez o que deu, conseguiu o impossível, que era salvar o Fortaleza. Agora o Fortaleza tem que pensar para por novos caminhos, andar com as próprias pernas. O Marcelo Paes tem que ir atrás de outros desafios. Eu pensaria dessa forma, tá? Eu acho que realmente é um grande desgaste. O Marcelo Paes vem sendo atacado, como o próprio Afonso falou. Mas existem críticas também nesse meio termo, né? Não é só de ataques, né, que vive o momento do Marcelo Paes. Acredito que houve muitos erros e todos esses erros foram escancarados num resultado esportivo pífio do time principal do Fortaleza, que é o futebol profissional. Então, ficou escancarada essa falta de gestão que impactou completamente no resultado, mas eu acredito que o Marcelo Paes ainda assim é o dirigente mais capacitado para manter o Fortaleza no patamar onde ele chegou, né? De clube aí emergente, um clube que assusta, que briga, que participa de competições internacionais, enfim. Outro assunto que também foi muito falado e até trazido, né, trago pelo Luiz Eduardo Girão, foi a questão da dívida do clube. E aí eu queria trazer aqui para a tela rapidinho, para a gente conversar justamente sobre isso. Estima-se que o Fortaleza tem cerca aí de 100 milhões de reais confirmada pelo Fabiano Barreira, né, o presidente do Conselho de Administração da SAF. Né? A origem, segundo a diretoria, do valor envolve aportes bancários realizados para viabilizar transferências de jogadores e investimentos mais altos. Esse valor não representa dívidas em atraso com atletas, comissão técnicas anteriores, clubes ou fornecedores. Fizemos alguns aportes bancários para viabilizar algumas operações como transferência de jogadores. Lembrando que essas dívidas, elas estão sendo pagas rigorosamente em dia, ou seja, não há atraso, não há mora, não há juros, enfim. O Fortaleza está em dia, são dívidas contraídas para alto investimento no clube. Isso aí foi o que o Marcelo Paes e a mesa diretora da SAF trouxeram. Então, assim, hoje, quando a gente fala em dívida, é um nome que bate muito, principalmente no povo brasileiro como um todo, que é um povo muito endividado, né, no cenário econômico, e a gente pensa que dívida é algo sempre negativo. E não é bem assim. O governo, ele emite títulos de dívida pública para se autofinanciar. Empresas emitem debêntures, que são justamente títulos de dívida, onde ela vai pagar as pessoas que querem investir em determinada operação da empresa, para depois essas pessoas terem a rentabilidade, terem o lucro, né, em cima daquela operação. No caso do Fortaleza, essa dívida é uma dívida de alavancagem, uma dívida para melhorar a estrutura, contrato de jogadores. O faturamento do Fortaleza, quando a gente olha no mensal, ele não imagina-se que essa dívida ela é tão relevante assim. Porém, pelo número, ela tem que ser observada, tem que ser trabalhada, porque como são dívidas bancárias, existem contratos, existem termos, garantias, e todos esses processos, todas essas questões, elas travam as operações a ponto de que se o Fortaleza tiver uma queda muito brusca de recebíveis e não conseguir liquidar esses contratos, esses empréstimos, esses valores, né, podendo dizer assim, pode ocasionar, sim, uma bola de neve, um problema maior, ter que renegociar essas dívidas, ou então o credor exercer garantias. Eu não sei como são esses contratos, mas pode colocar até porcentagem da SAF do Fortaleza nesse processo como garantia para redução de taxa de juros.
isso é uma coisa que acontece normalmente. Então, assim, existe uma grande preocupação pelo valor do montante, um valor de montante expressivo, mas é um valor que hoje, dentro da realidade do clube, não parece ser algo que preocupa tanto assim a questão da diretiva do Fortaleza, quem é responsável pela administração. Quem pontuou um pouco sobre essas características, sobre essas dúvidas e dívidas e tudo mais, foi o Geraldo Luciano. Eu queria trazer alguns cortes dele aqui para a gente conversar sobre justamente agora. Vamos dar uma passagem aqui sobre o que o Geraldo falou, principalmente começando falando sobre esse tema que a gente vinha conversando. Geraldo Luciano, na voz aí para vocês. E aí entrando num ponto que é uma das partes da polêmica do que o Eduardo falou ontem, que está sendo muito discutido hoje. Temos uma dívida maior? Temos. Isso preocupa? Claro que preocupa. Não é lógico que preocupa. Nós não vamos aqui estar enganando ninguém dizendo que é ótimo ter uma dívida alta. Não. Tem uma razão de ser essa dívida? Tem. Foi uma irresponsabilidade? Não foi uma irresponsabilidade. Né? Se o tempo voltasse, algumas decisões seriam tomadas diferentes? Claro que sim. Marcelo Paes cometeu algum Geraldo, erro esse ano? Que decisões não deveriam ter sido tomadas na sua visão? Por exemplo, se você voltasse no tempo. E aí eu estou muito à vontade para falar isso, porque nas minhas conversas particulares com ele, a gente já conversou, né? Eu acho que esse ano o Fortaleza errou muito em contratações. Muito em contratações, né? A gente acertou muito nos anos anteriores, mas esse ano, se a gente for avaliar, os erros foram muito maiores do que o acerto. Nenhum gestor, Jocélio, na área pública, na área privada, olha, eu fui gestor de empresa privada durante muito tempo. Ninguém só acerta, a gente também erra. Agora, o bom gestor tem que acertar mais do que errar. Né? Esse é que é o segredo. Você não pode também só errar, que aí você não será um bom gestor. Então, eu acho que esse ano a gente cometeu muitos erros nas contratações. Esse ponto aí é o primeiro corte, onde ele fala um pouco da dívida, ele fala que não é para se preocupar, né? Também concordo com a visão aí do Geraldo. E ele fala também dos principais erros da diretoria, que foram as contratações e de fato foram, tá? Então, eu tô falando aqui e não tô dando espaço para você. Quero que você deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de falar com a gente, porque sua opinião aqui é muito importante. Vamos continuando agora com os assuntos, porque nessa mesma toada, falando de dívida, o Geraldo Luciano comentou um pouco também sobre a SAF, que ele acredita que o Fortaleza pode ter perdido o ponto mais certo para fazer vendas de ações. Vamos entender um pouco mais sobre esse ponto também do Geraldo Luciano, que é importante, é um cara que tem vivência, né, na gestão do Fortaleza. Vamos ver o que ele acha da venda da SAF do Leão. Vamos lá. O modelo de SAF é um modelo absolutamente correto. Está aí o exemplo do Botafogo, o exemplo do Cruzeiro, o exemplo do Bahia, né? Todos aí com muito sucesso pós-SAF. E lembrar isso, SAF é meio, não é garantia de sucesso. Como nós não queríamos vender o clube, né? Nós queríamos vender uma participação minoritária, né? Nós buscamos isso, não chegamos ao valor que considerávamos adequado e recuamos. Né? E tem outras possibilidades que estão sendo discutidas agora. Eu não estou participando diretamente, mas estou acompanhando. Tá. Então eu acho, não adianta a gente olhar para trás. Ah, deveria ter vendido? Talvez sim. Né? Tinha algumas possibilidades. Mas eu acho o seguinte, vamos olhar para frente, vamos fazer com que o Fortaleza volte a ser o grande clube que ele foi nesses últimos 5, 6 anos. E repito, se cair não é o fim do mundo. Se cair, nós temos todas as condições de rapidamente recuperar e voltar a ser o grande clube que nós hoje somos do futebol brasileiro. É claro que uma coisa é o valor de um clube decidindo a Sul-Americana e bem classificado na Série A. Outra coisa, não podemos enganar o torcedor. Outra coisa é um clube na Série B. É claro que o valor é completamente diferente, assim como qualquer outra empresa. Qualquer outra empresa que mostra grande potencial e bons resultados, ela vale muito mais do que uma empresa com menos potencial e com menos resultado. Essa é a nossa realidade. Então, cabe a quem está decidindo avaliar e ver se realmente o momento seria um momento adequado para fazer uma venda de uma participação. Perdemos um grande momento? Talvez sim.
Vamos ser bem prático, bem objetivo. Talvez tenhamos perdido. Como muitas e muitas empresas chegam a um valor, a um valuation, né, usando essa expressão aí normal do mercado, chegam a valor muito alto, acham que a empresa pode valer mais no futuro, não vendem e depois o valor recua por condições, às vezes ligadas à macroeconomia, às vezes não é nem ligada à própria empresa. Olha, primeiro o modelo de SaaS é um modelo absolutamente... Esse ponto agora que ele tratou é basicamente para falar que o Fortaleza pode ter vendido, mas vai olhar para frente, ele até cita que o Fortaleza pode abrir ações na B3, né, que é a clearing house, né, o local onde é feita as negociações aí do mercado, e pode ser que seja realmente o caminho, né, para atrair recurso do investidor, pessoa física, pessoa jurídica, que queira investir no Fortaleza. Ele cita isso no trecho, inclusive não aparece aqui, mas de certo é uma opinião, talvez a aspa principal desse corte é ele falando que caso caia para a Série B, o Fortaleza ele não vai ser muito impactado. Na visão dele, há uma estrutura muito bem montada aí para suportar uma queda, né? Então, ele acha também que talvez se tivesse vendido na época da final da Sul-Americana fosse melhor vendido, que talvez tenha perdido ali o ponto, mas o Bahia foi um time que vendeu abaixo. Muitas empresas esperam esse momento, grandes investidores, para usar menos dinheiro, se descapitalizar menos e ter maior retorno com times que têm capacidade de evolução. O Bahia foi desse jeito, caiu para a Série B, o Grupo City viu ali uma oportunidade de comprar o Bahia abaixo do preço que talvez achasse que o Bahia merecia, e aí conseguiu fazer a aquisição, e hoje o Bahia briga aí no topo da tabela, com elenco, com base, com tudo bem mais estruturado do que estava anos anteriores. Isso não é garantia, tá? Mas ele trata também. Ele falou também sobre a camisa de amizade, viu? Ele defende aí a paz entre Eduardo Girão e Marcelo Paes. Outro corte aí de Geraldo Luciano, que falou muito, numa entrevista até curta, mas falou bastante em diversos assuntos. Vamos trazer aí o último corte aí do Eduardo. Do Eduardo não, do Luciano, Eduardo, do Geraldo, perdão. Vamos lá para o último corte. Eduardo deixa a sua família, Eduardo deixa os seus negócios e volta para Fortaleza para tentar tirar o clube daquela situação. Ele volta, ele começa a unir as pessoas, começa a fazer a paz no clube, né? E eu tenho dito muito essa frase nas últimas 48 horas, que não existiria paz no PC se não fosse o Girão. E não existiria a paz no sentido da união, né? E não existiria, provavelmente, a paz Marcelo Paes, né? Então o Girão vem, volta, reúne todo mundo se lembra do que foi aquilo. Eduardo deixa a sua família. É isso, né? Ele fala, ele trata aí como o Eduardo Girão sendo o principal nome pela vinda de Marcelo Paes e cobra aí uma espécie de agradecimento. Eu acho até que o Marcelo Paes também toca no assunto, acaba tocando em muitos outros, né? Naquele vídeo de resposta ao Girão, certo que gerou um clima negativo aí acerca dessa disputa, né? De poder no Fortaleza. Com o final da rodada, tem aí uma nova linha de corte, vamos dizer assim, para evitar a queda. E o Fortaleza olha para essa linha de corte com atenção, né? Ficou agora estacionado a 7 pontos do Santos, né? E na 19ª posição, ultrapassado pelo Juventude, que também venceu. E, de acordo com as projeções, a linha de corte é de 41 pontos, ou seja, quem fizer 41 escapa, de acordo aí com os matemáticos, né? Que estão fazendo essa análise. Hoje o Fortaleza tem 24, teria que fazer mais 17, né? Mais 5 vitórias e 2 empates para assumir essa linha de 42, pelo menos mais um pontinho, ou de 41, pelo menos mais um pontinho aí para tentar superar e não ser rebaixado. É muito difícil, visto que o Fortaleza vem numa sequência muito negativa, né? Outra coisa que pode acontecer é que lá em 1970 o Fortaleza foi campeão da Copa Norte-Nordeste, né? Foi considerado campeão brasileiro do Norte, como alguns jornais trouxeram na época. E, além disso, né, Sport e Ceará se juntaram junto ao Fortaleza nessa forma de reconhecimento do título de 1968, 69 e 70 como títulos de campeonato brasileiro. Certo que os times do Sul já têm vamos dizer, essa
conquista já validada pela Gomes Pedrosa, que era a competição onde os times lá, o Clube do 13, participavam, né? E por meio dessa competição, Palmeiras tem título aí, enfim, tentaram até nacionalizar a competição com Bahia e Santa Cruz em determinado momento, mas sempre foi uma competição que teve menos estados, inclusive, do que a competição do Norte-Nordeste, do Nordestão, como era chamado na época. Então, os times vendo aí que teria ali um direito, né, para disputar, o Fortaleza Sport e Ceará entraram aí na briga pelo reconhecimento do título nacional, que já está dessa vez oficialmente rodando na CBF. Caso a CBF aceite, os clubes passariam a figurar oficialmente como campeões brasileiros. As entidades afirmam que não buscam privilégio, né, mas buscam uma correção de uma injustiça esportiva, apoiadas no mesmo princípio adotado em 2010, quando a Taça Brasil e torneio Roberto Gomes Pedrosa foram equiparadas ao Campeonato Brasileiro. Vamos ver se isso vai ter final feliz e o Fortaleza vai ser considerado campeão brasileiro de 1970 também. Então é isso, né? Muitos assuntos a gente tratou aqui de até conselho amoroso, de amizade, né? A gente tratou aqui também. Tratamos sobre SAF, tratamos sobre todos os assuntos, então eu quero ver sua opinião aqui nos comentários. Quero ver o que você achou. Não se esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo, deixar o hype. Sei que não é o PM, não se assuste, tá? Mas espero que tenha gostado também do que a gente tratou aqui. Não tem mais enrolação. Obrigado pela sua participação. Vamos avante, Leão. Vamos Expresso Tricolor. E até a próxima. Tchau, tchau.